Amém, amados? Culto de oração, e eu gostaria de abordar dois fatos para que a gente ilustre bem o nosso momento de intercessão. Durante o governo Collor, foi amplamente divulgado que a ex-esposa dele divulgou, período após o governo dele, que eles faziam pactos, faziam sacrifícios nas dependências do governo. Era a crença deles, era o que acontecia. Então, dentre as muitas coisas que foram expostas, havia essa questão do envolvimento com o oculto. E nós, assim, hoje, de uma maneira muito mais clara, vemos, né, que boa parte das nossas autoridades são envolvidas e falam abertamente de fazerem parte das tais sociedades secretas que têm um cunho filantrópico, mas que nós sabemos que também têm um envolvimento direto com o ocultismo, por isso são chamadas secretas, não é? Então, o que eu quero trazer com vocês, esse é o primeiro assunto que eu gostaria. Isso está amplamente divulgado na imprensa, nós não precisamos ter nenhum tipo de constrangimento em falar disso, porque foi a cobertura sobre esse assunto foi muito grande, é só buscar que você encontra essas manchetes, esses fatos que eu estou ressaltando. E um outro fato que aconteceu na vida do reverendo Reagan, Kenneth Reagan, e que ilustra bem também o alvo da nossa intercessão de hoje, que ele conheceu um pastor de uma comunidade, um pessoal muito de Deus, um pessoal voltado, um pessoal sincero diante de Deus, mas que enfrentava problemas muito grandes. Era uma crise sem fim na igreja e o pastor não conseguia descobrir, não conseguia resolver. E chamou o reverendo Reagan para lá e ele, durante um tempo de oração, Deus revelou para ele que ali havia um trono, uma entidade, estava, era o senhor daquela situação, era o senhor daquele lugar. E mesmo aquele homem de Deus, aquela igreja toda não tinha o discernimento, mas Deus revelou a Kenneth Reagan e Deus usou como instrumento para realmente libertar aquela comunidade. Esses dois fatos, amados, eles deixam claros a nossa necessidade de reajustarmos os nossos alvos, de nós entendermos que nós não teremos nenhuma vitória realmente contundente aqui nesse plano enquanto não vencermos nas regiões espirituais. E o Senhor nos convida hoje para nós estarmos enxergando isso, porque temos falhado grosseiramente. Nós temos buscado soluções naturais para questões que são espirituais. E o Senhor quer realmente que nós, como igreja, nós venhamos ajustar o nosso alvo, que nós venhamos entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões espirituais. Então, que nós paremos de pensar ou de imaginar que nós vamos mudar o coração de alguma autoridade ou mudar o proceder de alguma autoridade, porque essas pessoas estão presas, elas estão amarradas no mal, elas estão acorrentadas. Pode ser que por livre, espontânea vontade, pode ser que por um desejo de poder, não importa. Mas hoje a influência delas não é de Deus, a influência é maligna. Enquanto nós não quebrarmos essa influência, essas pessoas continuarão dominadas e praticando o que é mal, e o povo sofre. A igreja sofre quando um líder também é influenciado pelo mal. Então, enquanto nós não libertarmos, enquanto o poder de Deus não quebrar esse domínio espiritual, a gente não vai conseguir ver a glória de Deus manifesta aqui na terra. E esse é o alvo da nossa intercessão. É nesse ponto que nós vamos estar intercedendo, clamando a Deus, para que realmente que o Senhor envie dos céus anjos poderosos para que possam quebrar e liberar e libertar essas pessoas, para que a unção que despedaça todo o jugo venha sobre a vida dessas pessoas. E a partir daí
elas poderão, que a mente não esteja mais cauterizada, aí haverá o lugar para o arrependimento, para o quebrantamento, para a mudança, para o novo nascimento, para uma transformação. Mas enquanto a igreja estiver lutando, direcionando as nossas orações, os nossos clamores em direção à pessoa em si, à autoridade em si, não vai acontecer, porque a luta é nas regiões espirituais. Amém? E eu quero que você, como cristão, entenda que muitas vezes temos lutado e declarado, e inclusive orado, e lutado contra pessoas. E a nossa oração, o nosso clamor e o nosso combate tem que ser nas regiões espirituais, contra esses seres, contra os principados e potestades que influenciam as nossas lideranças, influenciam as nossas autoridades, que influenciam até inclusive os líderes religiosos, para que Deus venha nos libertar desse povo, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós, às vezes, começamos a personalizar, achamos que tal líder é ruim, tal governante é ruim, e começamos a criar uma guerra contra homens, e a nossa a luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta realmente é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões espirituais. Então, acima do que os nossos olhos podem ver, acima do que os nossos sentidos podem apontar, existem forças espirituais da maldade agindo, e o Senhor quer que nós entremos em combate contra elas. É contra ela que a igreja peleja, contra essas influências malignas, para que aí esses líderes libertos possam realmente fazer a vontade de Deus e haver justiça na terra. Então, nossa oração, nosso clamor agora é que essas forças espirituais que agem sobre líderes nacionais, líderes, autoridades humanas e autoridades espirituais, líderes, pastores, homens de Deus também, que essas forças espirituais da maldade que elas caiam por terra. Então hoje nós não oraremos para que Deus mude o coração do A, do B, do C, para que Deus converta A, B ou C. Não. Nós vamos orar para que essas forças espirituais da maldade caiam por terra, que elas sejam derrotadas pelo poder de Deus. E uma vez derrotado, uma vez ganho no espiritual, aí sim o evangelho terá acesso ao coração dessas pessoas e aí haverá transformação. Primeiro nós ganhamos no espiritual. Primeiro nós vencemos nas regiões espirituais. Depois, essa vitória de Deus nas regiões espirituais, essa vitória da igreja como instrumento de Deus, é que faz com que se manifeste na terra o reino de Deus. Amém? Então vamos orar, vamos clamar agora que o Senhor venha libertar, que os céus do Brasil sejam livres dessas influências. Ore comigo nesse instante. Pai, colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa nação, a nossa igreja, Pai. E intercedemos, Pai, clamamos agora, Pai. Entramos em combate agora no nome de Jesus Cristo, o vitorioso, o poderoso, o inabalável, para que caiam por terra agora todo trono, todo principado, toda força espiritual da maldade que age nas regiões espirituais, que influencia os nossos líderes, quer eles sejam líderes políticos, líderes da justiça, líderes das igrejas, líderes das comunidades, líderes inclusive das famílias, Pai. Que todas as influências do mal que agem, Senhor, para que o mal prevaleça, que elas caiam por terra em nome de Jesus o Cristo. Que o Senhor envie anjos poderosos, Pai. O Senhor enviou Miguel, Senhor, para lutar, Pai, porque Daniel precisava de uma resposta e essa resposta não vinha porque havia um principado segurando essa resposta, mas o Senhor enviou Miguel, então envia, Senhor, os seus anjos poderosos para que possam ser derrotados esses tronos, esses principados que agem na maldade, que influenciam os nossos lideranças para o mal, Senhor, para que a tua misericórdia possa chegar ao coração deles, para que o juízo do Senhor, para que o temor do Senhor possa chegar a esses corações, ó Pai. Ninguém pode temer ao Senhor, Pai, por causa da influência maligna, porque ficam cegos, mas em nome de Jesus, que essa influência cesse, que a luz do teu evangelho, que a luz
do Rei da Glória resplandeça, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que o povo que estava em trevas viu resplandecer grande luz. E essa grande luz, que é o poder do Senhor, Pai, na figura do Senhor Jesus Cristo, na figura, Senhor, do Espírito Santo, que brande o poder sobre essa nação, Senhor, que brande o poder sobre toda a tua criação, Senhor. Que essa luz resplandeça e que as trevas cessem, Pai, para que a luz do teu evangelho resplandeça, para que haja justiça na terra, para que haja salvação na terra. Nós abençoamos, Senhor, as nossas lideranças, clamando por libertação na vida delas, por libertação, que elas sejam livres das influências malignas, para que possam viver o teu reino, para que possam cumprir os teus propósitos, para que tenham temor de ti, Senhor, para que se convertam, se arrependam e sejam salvos. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos os nossos líderes, Pai, com temor santo do Senhor, com arrependimento, Senhor, com a conversão legítima. Isso só pode ser, Pai, quebrando as cadeias do mal que as mantém encarceradas, quebrando todo conhecimento maligno que deixa a mente cauterizada para que não temam a ti e não se arrependam. Em nome de Jesus, nós declaramos as nossas autoridades livres do poder do mal, as nossas lideranças livres das influências malignas. Que haja paz, Senhor, sobre a tua igreja, que haja paz sobre a tua nação, que haja paz, Senhor, que haja transformação, que haja arrependimento sincero, que haja quebrantamento em todas as autoridades constituídas, Pai, da menor à maior. Que haja temor de ti, que haja quebrantamento e arrependimento, Senhor, para que o teu povo veja a tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus o Cristo, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos a tua igreja, Senhor, mundo afora. Que haja paz, Senhor, que haja paz. Que haja, Pai, o teu senhorio. Nós declaramos o senhorio de Jesus Cristo sobre a nação brasileira, sobre todas as nações e sobre a igreja do Senhor. Nós declaramos o senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando esse turno do monte de oração, que você conceba, que você mantenha essa palavra no teu coração, que você mire no alto, que você mire nas regiões espirituais. Daqui a 2 horas, mais um turno de oração. Que Deus te abençoe.